Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Laboratório de Circuitos Eletroeletrônicos. Nessa aula a gente vai dar início ao temas funções lógicas e portas lógicas, dando início então ao tema eletrônica analógica na nossa disciplina. Eu vou usar aqui o material do professor José Augusto Baranauskas, da USP, Departamento de Computação e Matemática. Vou disponibilizar para vocês e no começo aqui ele faz um breve histórico sobre essa álgebra, né, desenvolvida por George Boole e pelo Claude Elwood. E vou deixar que vocês vejam aqui essa introdução e vou iniciar já no tema. Para falar um pouco sobre essa matemática, né, que é a matemática dos computadores. É a matemática, é o sistema, né, entendido pelos computadores, o sistema baseado em zeros e uns. Então, como a gente viu, né, nas aulas passadas, a partir da invenção dos transistores, que são chaves eletrônicas, a gente pôde substituir as antigas válvulas, né? E aí as máquinas, os computadores, eles foram ficando cada vez mais modernos e menores. E aí a gente começou, baseado nessa álgebra elementar, a desenvolver mecanismos, né, e contas, sistemas mais complexos. Mas a gente vai ver que todos esses sistemas complexos, tudo que o computador consegue calcular, consegue medir, consegue, né, desenvolver, é baseado nessa álgebra elementar, que é a álgebra baseada em zeros e uns, a álgebra booleana. Então, o que a gente precisa entender para a gente começar a compreender o funcionamento desses circuitos lógicos básicos, que são os circuitos ali, os menores circuitos que vão compor um computador, por exemplo, né? Um sistema microprocessado, enfim. Então a gente vai entender o que significa em termos físicos, né? Como que a gente representa esses zeros e uns. Então, a gente vai trabalhar então com o sistema binário, né? O computador entende o sistema binário, como a gente já estudou, a gente já sabe que um número ele pode ser representado em diversos sistemas, né? E esse sistema é baseado num conjunto de algarismos, e que no sistema binário a gente só tem dois algarismos, que são o 0 e o 1. Então, qualquer número é representado somente com zeros e uns, né? Então, se a gente precisa fazer uma conta, né, a gente vai introduzir os dois números, por exemplo, numa soma, a gente vai introduzir os dois números sempre no sistema binário, correto? Então, as informações elas são transmitidas através de números no sistema binário, ok? Só que como que a gente informa para um computador, um sistema microprocessado, esse estado 0 ou estado 1? Então, a gente vai ter, a gente pode introduzir informações, né, a esses circuitos, né? Então, a gente tem entradas e esse circuito vai processar essas entradas e vai fornecer uma saída baseada ali na lógica que a gente quer implementar. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Como que a gente representa fisicamente, como que a gente mostra para o computador que que a informação que a gente quer passar é um 0 ou um 1, né? O zero, o estado zero, ele representa sempre, ele tem essa ideia, né, de ausência. Então, fisicamente, ele pode ser, né, como está colocado aqui, ou um aparelho desligado, ou uma ausência de tensão, ou uma chave desligada, né, para mostrar, para informar que aquilo ali é um não, é um falso, é um zero, ok? Então, é assim que a gente representa o estado zero. A gente vai ver com mais clareza ao decorrer da aula. O estado 1, ele representa essa ideia de sim, de verdadeiro, de existe, né? Então, ele pode ser mostrado, representado por um aparelho ligado, ou pela presença de tensão, né? Ou por uma chave ligada. Tá? Então, essa informação, os zeros e uns ali, eles podem ser informações de entrada e informação de saída também. A gente vai ver como que isso acontece. Então, as portas lógicas ou esses blocos lógicos, eles são pequenos
circuitos que implementam uma conta. Então, eles recebem uma entrada, variáveis de entrada, fazem uma conta, fazem uma operação lógica e fornecem uma saída, ok? Então, aqui no material, o professor colocou, né, deixou claro aqui que sempre que a gente representa uma situação por zero, a situação contrária é representada por um. Então, se o zero é não existe, o um é sempre o existe, ok? Então, aqui, como já foi dito, somente existem esses dois estados, 0 ou 1. E aí, uma variável de entrada, ela só pode ter um desses estados. A gente vai entender melhor. Então, esses blocos lógicos que implementam operações básicas são esses que estão colocados, listados aqui. A gente vai começar o nosso estudo pelo bloco e, ou e pelo bloco não. E aí do inglês, né, a gente pode ter o and, o or e o not. Então, o que a gente vai ver como que esses pequenos circuitos, né, como que eles operam ali e fornecem uma lógica baseada nessa conta, né, nessa conta que a gente vai ver o que é, ok? Bom, a primeira função ou conta, né, que a gente vai estudar é a função i ou função end. Então, a função end ela é implementada por esse pequeno circuito que a gente vai ver e vai conhecer depois como uma porta lógica, né? A gente vai ver que é um bloquinho lógico que realiza essa operação. E aí a gente representa esse bloco, né? Através de um circuito série. Então, o que a gente tem aqui nesse desenho? Um circuito série. Temos uma fonte de tensão, uma lâmpada que tem uma resistência, né, que está limitando a corrente do circuito, e a gente tem duas chaves, uma chave A e uma chave B. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que as chaves, elas funcionam, né, como sinais de entrada, elas funcionam como informação de entrada. Então, aqui, olha, essas entradas, essas variáveis, a variável A e a variável B de entrada, elas podem ter dois estados apenas. O estado aberto ou o estado fechado, né? E aí, dependendo da combinação dos dois estados aqui, a gente vai ter uma resposta da lâmpada. Então, quais são as possibilidades aqui? Se a primeira combinação de entradas é a chave A aberta e a chave B aberta. Então, vamos pensar aqui que tem duas pessoas, cada uma controlando uma chave. A pessoa A e a pessoa B. Então, se a pessoa A deixa a chave aberta e a pessoa B também, a combinação, o resultado é uma lâmpada apagada, porque a gente vai ter um circuito elétrico aberto e não vai ter corrente fluindo através da lâmpada. Agora, se a pessoa A fecha a chave e a pessoa B deixa a chave aberta, a lâmpada continua apagada, né? Mesmo a gente tendo a chave A fechada. A mesma coisa acontece se a pessoa B fecha a chave e a pessoa A deixa a chave aberta, né? A gente vai continuar tendo um caminho interrompido aqui para a passagem da corrente e a lâmpada vai continuar apagada, ok? Somente quando as duas pessoas fecham as duas chaves ao mesmo tempo é que a lâmpada vai acender, ok? Então, observem o seguinte, esse circuito, ele monta, né? Ele é montado de tal jeito, ele associa as duas chaves de tal jeito que a resposta da saída, ela vai ser positiva ou vai ser, né, existente ou vai ser 1, né, nível 1, somente quando as duas entradas a e B, as duas chaves que representam as entradas, a informação de entrada, né? Somente quando as duas estiverem no estado 1 é que a saída, a informação de saída, que é a lâmpada acesa ou lâmpada apagada, vai estar no estado 1.
Então, observem que o jeito como esse circuito associa as chaves né, que são as entradas e a saída, é que faz essa conta. Qual conta? Então, aqui a gente representa as situações possíveis. Então, esse circuito ele realiza uma função que a gente chama de função AND, ou uma conta, né, que associa as duas entradas com um valor de saída. Então, qualquer as três primeiras situações, né, sempre que tiver uma chave, mesmo, como a gente pode dizer, a saída só vai ser a gente pode traduzir assim, né, quando as duas chaves estiverem fechadas ao mesmo tempo. Se apenas uma delas estiverem fechada, a outra aberta, né, a saída vai continuar sendo zero, ok? Então, a gente vai representar essa expressão, né, essa operação através do símbolo de I. Que significa isso, né? A chave A e a chave I, desculpa, e a chave B devem estar fechadas ao mesmo tempo para que o S seja 1, ou S que representa o estado da saída. Então, A e B devem estar em 1 para que S esteja em 1. Tudo bem? Essa é a operação I, ou AND, certo? Aqui a gente tem, né, uma tradução do que está acontecendo aqui nas figuras, ok? É o que eu já falei. E aqui a gente tem o símbolo que expressa essa conta, né? Essa expressão algébrica que mostra o que está acontecendo ali, que o circuito está operando. Então, olha, o S, né, é igual ao A AND B, ou A e B. Esse I ele pode ser representado também pela conta de multiplicação, ok? O mais usado é a representação através desse ponto aqui de multiplicação. Aí vocês vão entender melhor mais para frente, ok? Para a gente entender essas combinações entre entradas que dão origem a valores de saída, é usado um mapa, né, um gráfico que a gente chama de tabela verdade. Então, a tabela verdade, ela concentra todas essas interpretações ou situações. E aí, a gente consegue ver e entender a conta que está sendo feita, a associação que está sendo feita entre as entradas e saídas. Então, olha só, a tabela verdade para a função I, ela é mostrada dessa maneira. A gente representa as entradas A e B e o resultado da saída aqui numa coluna específica. Então, a primeira coluna, a gente vai preencher colocando primeiro a variável A, né? Então, essa primeira coluna corresponde à variável A. E a gente vai colocar 2 estados 0, 2 estados 1. A segunda coluna, referente à entrada B, a gente vai alternar aqui 0, 1, 0 e 1. Então, observe que se a gente faz isso, né, dispõe esses valores dessa maneira, a gente consegue ter aqui em cada linha uma combinação entre as duas entradas. E aí a gente mapeia as combinações possíveis, ok? Então, se a gente tem duas entradas, a gente vai ter 2 elevado ao valor do número de entradas, né? 2 elevado a 2 números de combinações, ou seja, 4 combinações, ok? Então, isso é importante a gente entender também. Então, eu coloquei aqui para a gente verificar, né? Lembrar que o número de situações ou combinações possíveis entre as entradas ele é dado pelo 2 elevado a n, sendo que n é o número de entradas. Então, se a gente tem duas entradas, a gente vai ter 2 elevado a 2, que é igual a 4 combinações, que é o que está mostrando, né, aqui na tabela. Cada linha é a representação de uma dessas combinações, ok? Então, a tabela que expressa a conta I ou AND, ela mostra que somente na situação 1 e 1 a gente tem a saída igual a 1. Okay? Então, através dessa tabela a gente consegue entender
o que que o circuito, qual que é a operação que o circuito está fazendo, o que a porta está fazendo, a porta lógica, ok? Então, olha só, aquela representação através de um circuito, né? Essa aqui que a gente viu, ela é um modelo, né? Para a gente poder entender o que acontece dentro desse circuitinho que a gente conhece como porta lógica. Claro que não é exatamente daquele jeito que está implementado aqui, as chaves, os transistores, que a gente já viu, né? Que são chaves eletrônicas. Não é exatamente aquele circuito, mas aquele circuito ele é um modelo, né, uma representação do, do que acontece aqui dentro. A gente vai representar o circuito que faz essa operação através desse símbolo, esse aqui é o símbolo da porta AND, e a porta AND ela vai estar implementada em esse circuito AND, né? Ele vai ser um circuito lógico implementado num chip, num microchip, que a gente vai entender como uma caixinha preta mesmo, que está recebendo a informação das duas variáveis de entrada e está fornecendo uma informação S aqui, que é a saída, ok? Bom, tendo em vista essa representação da porta aí, o que a gente vai ter na prática, né, é mais parecido com o que está desenhado aqui. Então, aqui eu tentei representar o circuito lógico I, né? Então, esse símbolo que a gente já vai admitir que é relativo à porta AND ou I. Então, se vocês virem esse desenho, vocês já sabem que aqui tem um circuito que implementa a função I. E aí, o que que a gente vai ter? Aquelas entradas, né, elas podem ainda ser representadas por chaves. Então, a gente tem duas chaves entrando e uma lâmpada recebendo a informação de saída. E aí é importante deixar claro que no circuito real, a entrada, né, ela vai ser essa chave fechada, ela pode ser representada por, né, o estado 1 por chave fechada, né, então a chavinha fechada, ou o estado 0 pela chave, então, estado 1, chave fechada, e o estado 0, chave aberta. Ver se eu consigo fazer aqui sem travar o programinha aqui. Bom, só que essas chaves, né? Esse sinal de entrada, ele vai ser também traduzido numa ausência ou presença de tensão. Por quê? A gente vai perceber que essa informação ela tem que ser dada através de sinais elétricos. Então, o sinal elétrico ele pode ser em formato, né, em forma de tensão, um sinal de tensão, ou um sinal de corrente. Então, o que eu quero concluir é que o circuitinho do computador, né, ele é um circuito elétrico. O computador ele entende os zeros e uns através de sinais que são enviados para ele, né, sinais elétricos. Então, os circuitos eles funcionam, né, com base nesse mecanismo de sinais elétricos. Então, para nossa chave aqui, ela traduzir uma presença ou ausência de tensão, ela tem que estar ligada a uma fonte, né? Lembra que no nosso circuito, no nosso modelo inicial que tem uma fonte de tensão, certo? Aqui eu só vou redesenhar essa fonte de maneira que a gente entenda né, um circuito um pouco mais parecido com o circuito real. Então, a gente pode entender aqui essas chaves como se elas estivessem ligadas em um barramento aqui de 5 volts, tá? Então, eu vou colocar aqui mais 5 volts. O que que significa isso? Significa, né, como se a gente tivesse uma fonte de tensão aqui, olha, de 5 volts. Então, tem uma fonte e esse circuito, né, a entrada das chaves, estivessem ligadas a esse positivo dessa fonte aqui. Então, tem um positivo e um negativo. E aqui, né, então tem 5 volts, ok? É uma outra forma de desenhar aquele circuito original. Então, olha só, a gente poderia desenhar também duas
fontes, né? Se ficasse melhor para entender, se ficar melhor para vocês entenderem, a gente pode fazer essa representação aqui. Colocar uma fonte em cada entrada, ok? Mas essa fonte não necessariamente, essas fontes não necessariamente tem que ser diferentes, ok? O meu circuito, o meu desenho aqui, meu software está travando um pouquinho, mas eu vou tentar desenhar aqui melhor para que a gente não perca muito tempo. Então, a gente pode redesenhar assim também, né? Como se tivéssemos duas fontes independentes, ok? Mas essa fonte, ela pode ser a mesma fonte ligada nas duas chaves. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que quando uma chave está fechada, né? Se a gente fecha essa chave A aqui, por exemplo, o que acontece? Então, a gente pode redesenhar assim, né? Ó. Chave fechada, a gente vai ter um circuito fechado. Quando a gente tem o circuito aqui da chave A fechado, essa tensão de 5 volts, ela vai chegar na entrada da porta. Então, se aqui o potencial é mais 5 volts, né? Tá travando mesmo aqui. Deixa eu fazer mais lentamente. Então, mais 5. Então, se essa chave está fechada, esse potencial de 5 volts, olha, ele vai chegar lá na entrada da porta, ok? Então, ó, aqui também vai ser mais 5 volts. Então, a chave fechada é estado 1, porque a gente tem uma presença de tensão na entrada da porta. Então, olha, se ela estiver aberta, vai chegar aqui 0 volts. Se ela estiver fechada, vai chegar mais 5 volts. Por que é 5 volts? 5 volts é o nível lógico, é o nível de tensão que é entendido pelo computador, ou pelo circuito, né? Pelo chip, pelo circuito mesmo, lógico, como o nível 1. Então, como presença de tensão. Então, se ele identificar que tem 5 volts, claro que isso aqui é um pouquinho menos na prática, tá? Ele vai entender como uma presença de tensão. Então, ele vai identificar o nível lógico 1. Ok? Se for 0, né? Se aqui tiver. Se aqui for. Aqui é 5, né? Então, aqui a gente tem mais 5, porque eu estou ligado. Estou na fonte aqui, no potencial mais da fonte. Mas se tiver a chave aberta, não vai chegar esse potencial aqui. Então, o que a gente vai ter aqui é 0 volts. Então, 0 volts. Então, se a chave está aberta, né? Eu vou ter ausência de tensão na entrada B da porta, ok? E aí, a gente viu que somente quando as duas chaves estiverem fechadas é que a gente vai ter, a porta vai fornecer um nível também, lógico, um nível de tensão mais 5 volts na saída. E aí a lâmpada, olha, o final dela, ela tá ligada no terra. Então, vamos lembrar que esse símbolo aqui é o símbolo de terra, né? Que é 0 volts. Aqui também. E aqui também. Então, olha, se a saída for, né, se o meu circuito estiver fornecendo um potencial de mais 5 volts aqui e o outro terminal da lâmpada estiver ligado aqui no terra, a gente vai ter uma diferença de potencial na lâmpada, né? Lembrando que a lâmpada é um resistorzinho. E aí essa lâmpada, a gente vai ter corrente circulando aqui nessa lâmpada. E essa lâmpada vai acender, ok? E aí a gente vai ter a presença de tensão aqui, né, evidenciada através da lâmpada acesa, ok? Mas a porta aqui que tem que fornecer essa tensão de saída para que a lâmpada acenda, ok? Então, isso aqui é mais ou menos o que acontece na prática lá com os nossos circuitos. Esse circuito eu desenhei usando o símbolo, né, da função AND, mas ele vai ser uma caixinha preta mesmo. A gente vai ver que o CI, né, o circuito integrado, ele é uma caixinha preta que tem dentro dele transistores que são chaves e tal, que implementam essa conta. Ok? Então a gente vai ficar por aqui e nas próximas aulas, nos próximos vídeos, a gente vai conhecer as outras funções que são implementadas, as funções das portas básicas, né? As continhas básicas que a gente faz aqui
nessa álgebra que a gente chama de álgebra booleana. Um abraço e até a próxima.